confira agora os esclarecimentos do juiz do trabalho Alexandre Piovesan do TRT 18, que pontua as principais alterações nas relações de trabalho durante a pandemia do Covid-19 após a edição da medida provisória 927, de 22 de março de 2020. Vigência da MP 927. A medida provisória 927, que entrou em vigor no dia 22 de março de 2020, trouxe medidas tendentes a assegurar emprego e renda de trabalhadores no período de contingências econômicas trazidas pela pandemia do Covid-19. De acordo com o artigo 1º da medida provisória 927, ela terá efeitos enquanto durar o estado de calamidade previsto no artigo 1º do Decreto 6 de 2020. De acordo com este decreto, o estado de calamidade durará até o dia 31 de dezembro do ano de 2020. No período de vigência da medida provisória 927, o empregador poderá adotar medidas excepcionais, a exemplo de teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas e feriados, novos critérios para estabelecimento de banco de horas e recolhimento diferido do FGTS. Teletrabalho. Nas hipóteses em que a empresa não puder abrir suas atividades ao público, a medida provisória 927 trouxe a possibilidade de estabelecimento de trabalho em regime de teletrabalho. Teletrabalho é o trabalho remoto, o trabalho exercido fora das dependências do empregador. Nos contornos da MP 927, o teletrabalho pode ser exercido desde que haja um prévio acordo individual ou acordo coletivo entre as partes. O empregador deve notificar o trabalhador com antecedência de 48 horas de que estabelecerá esse sistema de teletrabalho e também arcará com todos os equipamentos necessários à consecução desse trabalho. Vale lembrar que no período de vigência da medida provisória 927 de 2020, o regime de teletrabalho poderá também ser exercido por aprendizes e estagiários. Antecipação de férias individuais. A medida provisória 927 de 2020 trouxe a possibilidade de antecipação das férias individuais. Para tanto, o empregador deve observar alguns requisitos. O primeiro deles é que haja a notificação com antecedência mínima de 48 horas do início do gozo das férias. A segunda é que esse período não seja inferior a 5 dias corridos. O pagamento da remuneração das férias ocorrerá até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão do direito. O pagamento do terço de férias poderá ocorrer até o dia 20 de dezembro, como ocorre com o 13º. É possível ainda que haja, por acordo individual escrito entre empregado e empregador, a antecipação dos períodos futuros de férias. Concessão de férias coletivas. A medida provisória 927 de 2020 trouxe requisitos diferidos também para a concessão das férias coletivas. Neste novo cenário, o empregador deverá notificar a equipe de empregados com antecedência mínima de 48 horas do início do gozo das férias. Neste novo cenário, o empregador também fica dispensado de comunicar o Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho e Emprego, e sindicatos profissionais a respeito da concessão dessas férias coletivas. Vale ressaltar, por fim, que o limite mínimo de dias para a concessão de férias coletivas previstos na CLT não se aplica no período da vigência da medida provisória 927. Antecipação de feriados. A medida provisória 927 de 2020 trouxe uma medida excepcional de antecipação de feriados civis nacionais, municipais, distritais ou estaduais. Neste contexto, os feriados religiosos poderão também ser objeto de antecipação, desde que haja um prévio acordo individual escrito entre empregador e empregado. Para que haja esta antecipação de feriados, o empregador deverá notificar o empregado com antecedência mínima de 48 horas, de modo que tais feriados poderão ser objeto de compensação no banco de horas porventura firmado entre empregado e empregador. Banco de horas. Com o estado de calamidade gerado pela pandemia do Covid-19, a medida provisória trouxe uma hipótese excepcional de compensação de jornada de trabalho mediante a adoção de um sistema de banco de horas. Neste contexto, o banco de horas,
que poderá ser adotado por acordo individual escrito ou acordo coletivo, terá um prazo de compensação de até 18 meses. Vale constar que o empregador poderá, independente de acordo individual ou coletivo, exigir a compensação dessas horas, desde que a jornada de trabalho do empregado não ultrapasse 10 horas diárias. FGTS. A medida provisória 927 de 2020 trouxe a possibilidade de recolhimento diferido do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Entende-se por recolhimento diferido, de acordo com a MP 927, a inexigibilidade das competências de FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020. Neste período, o empregador poderá deixar de pagar sem que isso justifique inserção de irregularidade trabalhista fundiária. Nesse exato contexto, o empregador pode parcelar essa dívida fundiária em até 6 vezes, com a primeira parcela a contar do mês de julho do ano de 2020. É importante destacar que esse parcelamento a que se refere a medida provisória 927 de 2020 não acarreta qualquer tipo de encargos ou multas ao empregador. Medidas para unidades de saúde. No período em que durar o estado de calamidade a que se refere a medida provisória 927 e o decreto 6 de 2020, os estabelecimentos de saúde poderão, mediante acordo individual escrito com os trabalhadores, ainda que esses trabalhadores exerçam suas atividades em ambiente insalubre ou em regime de jornada de 12/36, prorrogar a jornada de trabalho desses trabalhadores de modo a atender às contingências excepcionais surgidas com o Covid-19. Neste período, também é lícita a adoção de escalas suplementares pelos estabelecimentos de saúde no período compreendido entre a 13ª hora de trabalho do trabalhador até a 24ª hora de trabalho. Antecipação do pagamento do abono anual. Aos beneficiários da Previdência Social que tenham recebido auxílio reclusão, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte ou aposentadoria, o abono anual será pago em 2 parcelas, sendo a primeira no mês de abril e a segunda no mês de maio. Na hipótese de cessação programada do benefício antes do dia 31 de dezembro do ano de 2020, o pagamento do abono anual ocorrerá de maneira proporcional.